Bom, conforme prometido, estamos na ponta da linha com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. Muito obrigada por atender aqui a redação da Band News FM. Eu acho que a gente tem que começar perguntando qual é a situação de momento do estado, né? A gente tem aqui a informação e a percepção de que o sistema de saúde ele está chegando ao limite de capacidade. Qual é a situação de momento, governador? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós temos 84% da nossa capacidade de leitos clínicos ocupados, incluindo aí pacientes de Covid e pacientes normais, e 90% de pacientes ocupando leitos de UTI. Ontem nós tivemos um aumento, como temos tido diariamente, né, de casos confirmados, né, de mais de 1.200 casos, e aumentamos para 72 óbitos a quantidade de pessoas vitimadas pelo Covid-19. Nós estamos aqui no período do chamado inverno amazônico, período em que há muitas chuvas e uma incidência maior de síndromes respiratórias. Então isso acaba agravando mais ainda a situação. Há também uma confusão muito grande por parte das pessoas, porque todo mundo hoje que tem um resfriado, tem sintomas de dor de cabeça, febre, já associa com a questão do corona. E isso faz com que as nossas unidades de saúde estejam cada vez mais lotadas. Bom, o nosso colega da Band News FM Manaus, Arthur Coelho, também conosco agora. Fala, Arthur. Bom dia a todos acompanhando a entrevista. Bom dia também ao governador do estado, Wilson Lima. Gostaria de saber, governador, como é que está o andamento da pesquisa desenvolvida no estado sobre o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus? Eu lembro que no último anúncio foi informado que um estudo local estaria na fase de avaliação da eficácia da cloroquina, principalmente na melhora do quadro clínico dos pacientes acometidos pela Covid-19. Como é que está isso agora? Bom dia, Arthur. Esse estudo é tocado pelo nosso pessoal aqui da Fundação de Medicina Tropical, em parceria com a Fiocruz e outras instituições. Essa pesquisa está sendo feita com pacientes lá do Hospital Delfina Aziz, que é o nosso hospital de referência para atendimento do Covid, e naturalmente que há todo um procedimento ali, uma metodologia para que efetivamente saiam resultados com comprovação científica. A gente ainda não tem estudos conclusivos sobre o uso efetivo da cloroquina. Sentimos a melhora em alguns pacientes, mas ainda temos um caminho muito grande à frente, muito longo, para que a gente possa ter conclusões definitivas sobre a eficácia da cloroquina. Há uma preocupação no uso da cloroquina porque ela pode ter efeitos colaterais, sobretudo naquelas pessoas que têm problemas cardíacos. Nós temos um uso muito grande aqui da cloroquina em função da questão da malária, mas demanda tempo, né? Há uma necessidade de mais tempo para que a gente possa ter esses estudos conclusivos. O nosso Hemoan aqui também está iniciando um trabalho com plasma, né, que é a retirada de sangue daqueles pacientes que já foram curados com coronavírus e já adquiriram os anticorpos, para injetar naqueles pacientes que estão acometidos de Covid-19. Só que aí a gente precisa de tempo, porque a gente precisa de uma amostra significativa de pessoas que foram curadas, para que a gente possa preparar essas bolsas e injetar naqueles pacientes que estão acometidos de coronavírus. Nós estamos ouvindo aqui na Band News FM o governador do estado do Amazonas. O governador é Felipe Bueno. Muito bom dia para o senhor, obrigado pela conversa. Quem não é, nós estamos em rede nacional, quem não é do Amazonas, quem não é do norte, não conhece muito bem ou tem um parâmetro um tanto quanto distinto da realidade dos transportes, da movimentação entre cidades num estado tão diferente do restante do Brasil como é o Amazonas. Eu pergunto para o senhor, há o risco, já que o senhor falou em 84% dos leitos, né, ocupados já, e esse problema todo envolvendo Delfina Aziz, que é uma referência no estado, há um risco de, num segundo momento, e um segundo momento muito breve, haver um colapso no deslocamento das pessoas de outras cidades para a capital Manaus? O que acontece? Só para que as pessoas possam entender, eu tenho um desequilíbrio muito grande aqui no estado do Amazonas de ocupação territorial. Uhum. Aqui na capital nós temos uma população de 2 milhões e 200 mil de habitantes, e a segunda cidade mais populosa do estado tem 110 mil habitantes. Então está tudo muito disperso no estado, mas aqui na capital
preocupação tem sido muito grande aqui na capital, aqui que nós estamos montando essas estruturas, mas também temos uma preocupação que o vírus não se alastre pelo interior com tanta rapidez. Hoje nós já temos identificado em 16 municípios casos de coronavírus, mas aí eu tenho dificuldade para prestar atendimento a essas pessoas. As pessoas que tiveram seu quadro agravado de síndrome respiratória no interior, nós tivemos que transferir de UTI aérea. E para completar, eu tenho também a maior população indígena do Brasil. Também há uma preocupação com essas populações. E eu já tenho 3 casos de indígenas que foram infectados com Covid-19 lá no Alto Solimões. Eu não posso trazer essas pessoas de barco, porque um barco demora, em média, para alguns municípios aqui, 1 semana, né, para poder chegar. Tem casos em que demora-se 25 dias para uma balsa chegar lá no interior com alimentos, com suprimentos, e aí a gente pede ajuda de estados vizinhos, como o Acre, como o Pará, como Rondônia, que fazem divisa aqui com o Amazonas. Mas há essa grande preocupação em que o vírus se alastre para o interior. É tanto que a gente tomou algumas medidas, como suspensão da viagem de barco com passageiros para o interior, permitindo apenas a carga, para limitar ao máximo, né, a ida de pessoas, o trânsito de pessoas, para evitar que o vírus possa se alastrar. Então há um risco não por competência ou incompetência do poder público, longe disso, mas há um risco de subnotificação até pela questão da geografia, porque as distâncias são percorridas com muita lentidão, dada a natureza do estado do Amazonas, né? A gente tem esse outro agravante, porque a subnotificação ela tem acontecido no mundo todo. Eu tenho hoje um número de 1.200, quase 1.300 infectados, mas, de acordo com os especialistas, isso só representa 20% das pessoas que foram infectadas. E por que os especialistas chegam a essa conclusão? Primeiro, tem pessoas que vão ser acometidas do Covid-19 e que vão ser assintomáticas, ou seja, não vão ter todos os sintomas. Ou vão ter alguns que vão ter sintomas leves e naturalmente vão ficar em casa e vão se curar ali em casa. E outra, não há quantidade suficiente de testes para todo mundo. Nenhum país conseguiu fazer a testagem em sua totalidade, né? Países como China, por exemplo, fizeram um grande esforço para que isso acontecesse. Talvez países menores ou estados menores consigam fazer essa testagem em toda a população. Aqui no estado do Amazonas a gente não consegue fazer isso. A gente não tem capacidade, né? Poucos países do mundo podem ter capacidade de fazer essa testagem. Então a gente vai ter uma subnotificação muito grande. Aproveitando que o senhor abordou esse assunto dos testes, ontem nós tivemos alguns números sendo divulgados pelo Ministério da Saúde da distribuição desses testes pelo país, né? No estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais. Pergunto para o senhor, volume de testes já distribuído pelo Ministério da Saúde para o estado do Amazonas. O senhor tem esse número e como é que está essa fila, né, do resultado desses testes? Na semana passada nós recebemos 9.600 testes rápidos, kits de testes rápidos, e também adquirimos agora mais 60 mil, né? No início da semana nós recebemos 30 mil e estamos recebendo agora mais 30 mil kits. A gente tem dado uma resposta aqui de testes em 6 horas, a gente consegue fazer com que esses resultados saiam. Eu tive um problema agora esses últimos dias por conta de reagente e eu tive uma demora. Até ontem eu tinha 700 testes na fila que precisavam sair os resultados e aí eu tive dificuldade por conta da falta de um insumo, mas isso daí já foi reposto. Então a gente tem dado esse resultado em média 24 horas depois. Então a gente tem caminhado com uma certa celeridade. O senhor falou, desculpa, são 700 testes na fila. Ontem nós tínhamos 700 porque nós tínhamos tido um problema com a aquisição de insumo. A empresa é uma demanda mundial, né, governador, no fim das contas. A empresa que estava fornecendo esse insumo, o que é o recomendado pelo Ministério da Saúde, não tinha a pronta entrega. Então nós tivemos que comprar de uma outra empresa, de uma outra marca, para que a gente pudesse dar continuidade a essa demanda reprimida. Fala, Arthur Coelho. Governador, gostaria de saber sobre a questão dos leitos de UTI, não somente aqui na capital, mas também no interior do estado. Temos visto aí que alguns municípios que têm casos de evitam a transferência
de leitos? Está com 211 leitos, incluindo leitos clínicos, leitos de UTI e leitos de emergência, para 321 leitos, e estamos trabalhando na abertura do hospital de campanha, que é aquele hospital universitário com capacidade para 400 leitos, e nesse início são 400 leitos clínicos, né, para atendimento daqueles pacientes com média gravidade. Com relação ao interior, a gente tem 20% dos casos confirmados. Então, o que nós estamos fazendo com aqueles pacientes que agravam, nós estamos trazendo para a capital e estudando a possibilidade de instalar UTIs em cidades polo. Mas isso daí vai depender da evolução dos casos no interior. E a gente espera que não se alastre com tanta velocidade como aqui na capital. E a falta de profissionais no interior, profissionais da saúde no interior? Nesse momento eu tenho falta de profissional no país, né? Aqui, por exemplo, a gente tem dificuldade de fazer contratação de profissionais da área de saúde. Nós também temos profissionais que acabam também adoecendo. Tem profissionais que estão no grupo de risco, que são aqueles que têm acima de 60 anos de idade. Inclusive, a gente está recebendo agora um reforço do Ministério da Saúde, né, nesse entendimento que nós estamos tendo de colaboração, para que cheguem aqui no Estado, agora nos próximos dias, médicos intensivistas e também enfermeiros. Ontem eu já recebi aqui o pessoal do Sírio-Libanês para nos ajudar nesse protocolo de fluxo, né, de atendimento de pacientes que procuram as unidades. Inclusive, alguns dos protocolos já estavam sendo seguidos pelo Estado. Então, é dessa forma que a gente está caminhando, nessas parcerias, para que a gente possa aumentar essa nossa capacidade de atendimento. E hoje nós temos dificuldades para aquisição de insumos, de equipamentos de proteção individual, de pessoal, e aí a gente tem construído aqui maneiras de superar esses problemas, né? Fazendo contratação direta. Eu tenho aqui, inclusive, um grupo de bombeiros que foram aprovados num concurso público, e eles são da área de saúde. Ali eu tenho médicos intensivistas, tenho enfermeiros, tenho odontólogos, técnicos de enfermagem, que são pessoas que a gente está estudando como é que nós vamos chamar, se faz contratação direta, se efetiva resultado desse concurso público, levando em consideração também a nossa capacidade financeira, porque a gente acabou tendo uma diminuição significativa na arrecadação. Bom, ontem nós tivemos também, governador, o secretário executivo do Ministério da Saúde admitindo alguns problemas com relação a respiradores que foram encaminhados para alguns estados. Isso incluiria o estado do Amazonas, respiradores com defeito. De fato, eles chegaram até o estado? São quantos respiradores? E como é que está esse processo de devolução ou de conserto, né, desse equipamento? No primeiro momento nós estaríamos recebendo 15 respiradores, chegaram aqui 10 respiradores, desses 10, 7 estavam em condição de uso. Os outros 5 eram BIPAPs, que são outros acessórios e que a gente vai poder utilizar para atendimento ali nos leitos clínicos. No outro momento foram encaminhados para a gente aqui mais 20 respiradores. Só que 10 desses são aqueles de beira de leito, que é para ir para a UTI, e os outros 10 são de transporte, aqueles que são utilizados na ambulância para transportar o paciente. Ele não tem condições de ficar ali na beira do leito, ou pelo menos essa é a orientação dos nossos técnicos, né, para segurar ali uma pessoa que está ali no leito de UTI. E mesmo assim, esses 10 que vieram de beira de leito não tinham traqueia, então a gente teve que tirar de transporte para colocar no de leito. Mas assim, esses equipamentos que estão chegando aqui nós vamos utilizar todos, porque nesse momento a gente vai precisar de tudo. Mesmo que venha faltando peça, a gente vai ter que arranjar uma peça daqui, outra dali, porque nesse momento a gente não pode estar recusando ajuda, não tem como
recusar e não tem como eu devolver esse material. Vou ver como é que consigo aproveitar aqui. Tem outras prioridades, né? Inclusive logísticas antes de mandar esse equipamento de volta. Mais um dado só, governador. A gente está conversando com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima. E a gente tem dificuldade em encontrar em todos os estados dados a respeito de pessoas que se recuperam depois de contrair a doença, depois de receber, né, os tratamentos, enfim, são diversos tratamentos diferentes. O senhor tem esses dados atualizados a respeito do estado do Amazonas? Quantas pessoas já se recuperaram, estão livres da Covid-19? Bom, eu tinha um número de 44 pessoas que já tinham se recuperado do coronavírus. Deixa eu só buscar aqui na minha planilha. A gente recebe aqui, a gente prepara aqui uma planilha de pessoas que se recuperaram do coronavírus. Bom, eu posso depois encaminhar aqui a planilha para ver se a gente consegue encontrar esses números. É porque nós somos muito cobrados, viu, governador, a respeito das boas notícias também. Sim, claro. Porque é um papel muito duro, né, do jornalista agora, dos veículos de imprensa, de trazer as informações, e a gente acaba abordando muito essa questão das mortes, enfim, da doença, e seria bom... Estou recebendo aqui os números. 147 recuperados, 147 pessoas curadas. Muito bom. Bom, agradeço demais aqui a presença do governador do estado do Amazonas, Felipe Bueno. Mais alguma pergunta? Não, tá ótimo, boa sorte. A gente volta a conversar assim que possível, governador Wilson Lima. Muito obrigado pela atenção à Band News FM. Ok, estou à disposição. Um abraço. Bom trabalho para o senhor. Um abraço.